Opa, salve Maria, tudo bem? Salve Maria. Tudo Salve bem? Maria. Tudo Tudo. certo com vocês? Estamos prontos. Estamos prontos. Show de bola. Deixa eu dar uma olhada aqui em vocês. Tá os dois aparecendo aí? Sim, sim. Eu não consigo ver, pera aí. Ah, peraí. Dá pra ver assim? Acho que o problema é que eu tô no meio da minha tela, pera. Deixa eu ver. Ah, agora dá pra ver vocês. E aí, tudo certo? Tudo. Oh, maravilha. Pois bem, como é que foi a semana, pessoal? Tudo certo? Tudo certo. A Maravilha. gente fez as tarefas também. Show de A bola. gente mandou. Vocês mandaram todas elas? Não, porque também teve de leitura, né? A Sim. gente leu aquele lá que você passou Aham. e teve de escrita que o Bruno tirou a foto e mandou no WhatsApp. Tá. Deixa eu ver aqui. Vocês estão com o caderno aí também? Estamos. Tá. A alma é o princípio da vida. Deus cria e o homem faz. Alma racional, setinha homem, mais semelhante de Deus, dignidade e poder, sobre a criação. Deus, criador do céu e da terra, criou tudo do nada, fez tudo belo e ordenado. Muito bem. A árvore de Porfírio representa a ordem dos seres, que também coincide com a ordem das coisas criadas por Deus em Gênesis. Aí vocês anotaram as tarefas. Muito bem. Excelente. Estão de parabéns. Aí vocês desenharam aqui a árvore de Porfírio. Sensacional. Incorpóreos. Não tem corpo, como os anjos e Deus. Corpóreos. Tem corpo. Gato. Rato. Aí tem o inanimado e o animado. A esponja marinha é animada, tá? A esponja marinha é animada. A gente tava falando que ela era um animal, né? Só esse parêntese. É muito bom. Corpo vivo, insensível, sensível. Muito bem. Corpo vivo, sensível. Celular no sentido de células ou de telefone? Células, né? Acho que é. Certo. Insensível, não Entendi. sente nada. Muito bom. Muito bom. Excelente. Bem, depois a gente dá uma revisada, tá? Na árvore de Porfírio. É, só pra gravar melhor. Muito bom. Sócrates e Platão. Sensacional. É isso aí. Muito bom, galerinha. E as leituras, o que vocês acharam? Você tinha passado pra gente ler até o 7, né? Isso. Aí eu li até o 8, eu li um a mais. Porque a gente tem o livro físico aqui também, e Ah, também é? tem um complemento. Ele tem a pergunta, aí também tem a resposta, e também fala, tem um texto de uma página, assim, para ler também, Ah, sobre olha essa só. pergunta. Caramba, hein? Tá, show de bola então. Beleza. Então tá, revisado. É... Mas só pra. Vamos reforçar agora já. Prestem atenção que quando uma coisa acontece na árvore de Porfírio, quando a gente entra numa espécie, a gente exclui as outras, tá? Então, por exemplo, quando é. Eu não posso repetir o que eu disse no anterior que seja oposto. Aqui, por exemplo, que está escrito. Deixa eu pegar um exemplo mais prático. A gente pegou e falou. É... Deixa eu pegar um aqui. A gente falou dos entes minerais, né? Então tem o inanimado e o animado. O inanimado é o mineral, o animado são os demais. E lá, quando vocês foram na parte do animal, puxou uma seta ali para os irracionais e escreveram água. Só que acontece o seguinte: a água não é animal e ela também não é um ser vivo. Ou seja, a água ela fica lá em cima na árvore de Porfírio, não aqui embaixo. Quando a gente veio pro ramo dos vivos, já acabou a água. Ela não pode ser repetida só porque ela enfim, alguma outra coisa, tá? Então, não sei se vocês entenderam.
Quando a gente vai descendo na árvore, a gente vai excluindo o que não é, entendeu? Ela não vai aparecer de novo lá embaixo, entendeu? Aham, aham. Basicamente isso. Bem, deixa eu entrar aqui na tela de novo do Meet e vamos começar a exposição de hoje. Eu vou deixar um pouco na minha tela, porque como a gente grava, né, também tem que ver o professor. E não só as reações dos alunos, tá? Só um momentinho aqui, mas eu vou deixar apenas aqui. Se vocês quiserem depois acompanhar também a minha tela, eu posso compartilhar, tá? A minha tela as minhas anotações aqui. Sim. Mas então tá. Puxando esse gancho aí da árvore de Porfírio, vamos falar hoje sobre os primeiros seres da lista, que são os entes simples, os espirituais, aqueles que não têm corpo, que são os incorpóreos. De quem eu estou falando? Dos anjos. Vamos falar dos anjos hoje. Para começar, a gente tem que entender como é que é um anjo, né? Então, os anjos e seus aspectos. Bem, primeiramente, os anjos, eles são, né, nessa ordem metafísica, os primeiros. E também são os primeiros criados, né? A tradição nos diz que, apesar de não estar na Bíblia, né? Lembrando, a revelação divina se dá pela tradição e pela Bíblia. São dois meios. A Bíblia não nos conta isso, mas a tradição nos conta. A tradição nos diz que antes mesmo do princípio, ou seja, antes mesmo da existência do céu e da terra, Deus, na atmosfera sobrenatural, na atmosfera espiritual, criou os anjos, que são esses seres espirituais. Deus criou trilhões de anjos, talvez. Ninguém sabe o número, mas assim, é uma coisa absurda. É uma quantidade enorme, é inimaginável. É uma coisa assim, a gente não consegue nem ter noção, porque no nosso mundo não existe coisa que a gente possa ver com facilidade que tenha essa quantidade tão imensa de número, né? De quantidade mesmo. A gente, claro, é bem possível que, sei lá, vários seres humanos tenham a mesma quantidade de células do que a existência de anjos. Só que, poxa, né, a gente não consegue ver a célula aqui. Cada ser humano tem trilhões de células também, pô. Né? Só que a gente não consegue ver. Então é uma coisa que a gente não consegue imaginar. Esse número, trilhões, né? E mesmo bilhões. A gente fala que, nossa, tem bilhões de seres humanos. E tem mesmo bilhões de seres humanos. Só que a gente não consegue, entendeu? A gente não consegue compreender. Por exemplo, se botasse todas essas pessoas num estádio de futebol, entendeu? Ou num campo aberto, a gente não consegue nem imaginar como isso é grande. Porque só 10 mil pessoas já é uma multidão gigantesca. Essas manifestações políticas assim que cobrem todo São Paulo, gente, aquilo lá são milhares de pessoas, né? Não é 1 milhão de pessoas, não é 10 milhões, não é 100 milhões, imagina bilhões, imagina trilhões. Assim, é uma quantidade que não dá para imaginar. Foi essa quantidade de anjos que Deus fez, né? Foi no mínimo bilhões, porque o que a gente sabe é que é maior do que o número de homens que já nasceram e morreram e que vão nascer e vão morrer. Ou seja, se tem bilhões de pessoas vivas hoje, tem mais do que bilhões de seres humanos que já morreram também, né? Então é pelo menos maior do que esse número. Pelo menos maior do que isso, tá? É assim, uma coisa absurdíssima, é muito grande, tá? E bem, os anjos não são bebês pelados voadores, né? Vamos começar daqui. Né? A gente já falou que eles são puramente espirituais. Então, é claro, né, que o pintor lá, quando vai fazer a sua obra, tem que ter uma representação sensível. Porque quem vai ver a obra vai ver com os olhos, né? Então tem que fazer o anjo de algum jeito. Né? Eles fazem ali os querubins, né? Enfim, tem várias representações. Mas não é isso, tá? Porque eles não têm corpo. E também, além de não ter corpo, justamente por isso, eles não têm esses sentidos que nós temos. Vocês veem na árvore de Porfírio também que tem uma parte ali que separa os sensíveis dos insensíveis, né, digamos assim. Ou seja, os animais dos que não são animais, né? Portanto, os anjos não podem tocar, os anjos não podem sentir gosto, os anjos não escutam nada,
os anjos não veem nada e eles não tocam nada, né? Eu já disse Uhum. tocar. Eles não cheiram nada, não fazem nada, né? Porque tudo isso tem a ver com as coisas materiais. Porque esses sentidos são sensoriais, são do mundo material. Então os anjos não têm isso. Os anjos nunca viram nada, tá? Essa não é a natureza deles, né? Eles são espirituais. Eles também, portanto, não têm emoções. O que isso significa? Significa que eles não choram e nem morrem de rir, né? Porque as emoções, é uma coisa importante da gente aprender, elas são um fruto também do corpo, ou seja, do animal. Qualquer animal tem. Elas são movimentações orgânicas internas do homem, né? Ou seja, quem causa isso são os teus hormônios, são os teus aspectos cerebrais, etc. Apesar de serem, por muitas vezes, reverberações de coisas imateriais e serem, de fato, provocadas por coisas na alma do homem, elas por si são uma manifestação do corpo, ou seja, material. E quem não tem corpo não tem como sentir isso. Não tem como sentir isso, tá? Mas, claro, a gente não pode confundir emoção é, com outras coisas. Por exemplo, amor não é emoção. Caridade não é emoção. É, enfim, tem uma série de coisas. Justiça, né? Não é isso. Tem uma série de coisas que são da alma que a gente às vezes confunde com emoção, tá? Emoção é tudo aquilo que é do corpo, que é só do corpo, que o anjo não pode ter, que Deus não tem, tá? Mas aquilo que os anjos têm e Deus também, isso é imaterial. Isso é o fruto da alma, tá? Então sempre pensem assim, Deus não pode ficar, Deus não pode chorar de rir, entendeu? Deus não tem senso de humor, sabe? Não tem, isso é coisa do ser humano. Mas agora, Deus ama, e Deus ama muito, e os anjos amam muito e muito mais do que nós, tá? Muito mais do que nós. De um jeito que a gente não consegue nem entender, tá? Bem, vão escrevendo aí, tá? Que os anjos são os primeiros na ordem metafísica, que existem muitos e muitos anjos. Podem escrever do jeito de vocês, tá? Mas tem que ir anotando essas coisas principais. Eles não sentem, eles não têm nenhum sentido. Eles não têm emoções, tá? Mas eles têm as coisas da alma. Vocês anotam, lembrando, né? Sempre tentam fazer aquele esquema de esquema, né? Então assim, tópicozinho, puxa seta, 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 né? Então é isso. Vamos dar uma pausinha para vocês escreverem. Se tiver alguma dúvida, podem me perguntar, tá? Ok, ok. E me avisem também quando vocês terminarem, por favor. Alright. Alright. Pronto. Show de bola. Vamos prosseguir então. Bem, então os anjos possuem essas coisas da alma, né? Então eles podem amar, que é diferente de paixão. Eles podem conhecer, eles podem agir, eles podem se alegrar, né?
Se alegrar é diferente de tu sorrir fisicamente, de tu, sei lá, se sentir bem, nossa, estou tão satisfeito, né? A alegria é muito além disso. A alegria é um fruto da alma, é um fruto espiritual, tá? Ademais, a alegria, ela é a vida feliz é o que o homem busca naturalmente, né? Ou seja, é um dos fins do homem é buscar essa existência plena, né? Essa existência virtuosa, essa existência de contemplação, né? E de viver junto com Deus na esperança de estar com Ele eternamente, né? Então, tudo isso é fruto da alma. Apesar da gente, sempre que a gente pensa em alegria, a gente pensa em alguém sorrindo, fazendo alguma coisa que gosta, mas não é isso, tá? É um fruto da alma. É, bem, que se manifesta no exterior. Continuando. Os anjos possuem intelecto e vontade. Ou seja, eles não são como as plantas que crescem, se nutrem, se desenvolvem, etc. Mas não pensam. Eles não são como os animais que têm emoções, se guiam por instinto, mas não pensam. Eles são, nesse aspecto, parecidos com o homem, porque eles têm o intelecto e a vontade. O intelecto e a vontade são o quê? São operações da alma racional, tá? E é isso que nos dá o livre-arbítrio. Ou seja, a gente consegue deliberar sobre as coisas, pensar sobre as coisas e escolher. Escolher. Intelecto e vontade. É daí que vem o tal do livre-arbítrio. É a vontade que se movimenta, que é uma das operações da alma do homem pela qual ele escolhe o que vai fazer. O animal tem instinto. O homem pensa e decide. O animal não decide nada. O animal tem uma série de estímulos e tem uma coisa dentro dele que, digamos assim, manda que ele caminhe 10 passos. Depois que ele vire para a direita e depois que ele cheire alguma coisa e vá lá comer. O ser humano não. O ser humano está consciente de todo esse processo e ele pode ir comer ou não. Se o homem quiser, ele pode se matar de fome. O animal não. O animal ele tem esse instinto de autopreservação muito forte. E não há vontade que reprima esse instinto. Não há nada. Ele não tem liberdade para lutar contra aquilo que ele é ordenado para fazer. Ordenado por Deus a fazer. E isso faz parte da lei natural que a gente vai falar em outras aulas, tá? Mas então os anjos, assim como o homem, pode escolher. O anjo também é um ser livre, porque ele tem intelecto e vontade, tá? Isso é fundamental. Fundamental. Bem, depois, os anjos foram criados antes do tempo e do espaço, tá? Isso é fundamental entender. Fora do tempo e do espaço. Ou seja, se foi antes, obviamente foi fora porque nem existia, né? Então, como o espaço é material, isso também é uma das provas de que os anjos não são materiais, né? A sua existência é puramente espiritual. Eles estão além da matéria, né? Nessa dimensão que eu falei pra vocês, nessa dimensão sobrenatural, né? Mas eles também podem agir aqui no nosso mundo material e também em nós e também na sociedade, né? De algumas maneiras que a gente vai ver também nessa aula. Ou seja, eles estão fora, mas eles podem mexer aqui dentro, né? Eles podem influenciar o ambiente aqui dentro. Também é importantíssimo a gente entender que o anjo não é uma coisa que a gente pode pensar e chegar na conclusão de que existe um anjo apenas usando a razão natural. Não tem como fazer isso. A razão natural é eu, ser humano, sem o auxílio da graça de Deus, chegar numa conclusão. A gente só pode chegar na conclusão da existência do anjo por aceitação de fé, né? Na conclusão de que um anjo de fato existe, né? Não tem como tu pensar, estou pensando sobre a vida e concluir que é absolutamente necessário que haja trilhões de seres espirituais que estão por aí. Não tem como tu fazer isso, tá? Não tem como. Ou seja, boa sorte para esses cientificistas aí, né? Querem tentar provar as coisas de Deus pelos laboratórios, pelos experimentos científicos, né?
é, enfim, nada disso vai dar certo. Porque tudo que a ciência abrange é só material. É só o que a gente pode perceber pelos sentidos. Qualquer um dos 5 sentidos, mas perceber. O anjo não tem como tu fazer isso, né? Então a gente conhece o anjo através da revelação de Deus. Mas existe evidências no nosso mundo material de que existem sim esses anjos, né? E, inclusive, na ordem da criação, na árvore de Porfírio, ela mesma parece ter um buraco lá. Porque se Porfírio não podia ter chego na conclusão de que existem esses entes espirituais, só com a razão natural, então ficaria meio que um ramo vazio naquela árvore, né? Ficaria um ramo vazio. Porque, bem, se aquilo ali. Aquilo ali é da ordem dos seres, então tá, Deus estaria ali, é verdade. Mas em tudo aquilo que, apesar de espiritual, não é infinito, ficaria um espaço. Ou seja, ficaria um buraco entre Deus e o homem. Não teria um ser nesse meio. Entendem? Entende o que eu tô falando? Na série de categorias que a gente vê que a árvore de Porfírio vai descendo bem bonitinho, de degrau em degrau, ficaria ainda assim uma lacuna. Porque Deus é infinito, né? Deus é o suprassumo de tudo. E não teria um outro ser espiritual que não fosse o suprassumo de tudo, né? Desceria direto para a alma humana que está unida a um corpo material. Não teria esse puro espírito finito, né? Então ficaria ainda assim, na ordem da criação, um buraco. E a fé católica ela vem e justamente preenche, né, esse buraco. Essa é uma das evidências, né, de que os anjos existem. E também ocorrem várias coisas, né? Na nossa vida. Eu não sei se você já tem experiência suficiente para distinguir isso, né? Mas parece que, de fato, várias vezes, seres invisíveis manipulam, conduzem a natureza, né? Inspiram os homens, alguns fatos históricos. Do nada, tu precisa muito se lembrar de uma coisa e aquilo que tu jamais se lembraria surge de um modo completo e perfeito na tua cabeça. Ou tu precisa entender alguma coisa que tu não conseguiria e como que por milagre tu começa a entender, né? Ou sei lá, era pra tu ter morrido naquele dia. Era um acidente terrível. E aí milagrosamente tu saiu ileso. Tem várias coisas assim que a gente consegue perceber também, né, que não parecem. A probabilidade de ser mera coisa do acaso é muito difícil, né? E justamente quando acontece algo especial que foge das leis naturais, a gente chama isso de milagre, né? E muitas vezes parece sim que tem essa presença sobrenatural. Mas isso é uma evidência. Ninguém poderia pegar e falar, não, pela razão natural eu concluo que, dito tudo isso, certamente existem trilhões de anjinhos por aí. Não poderia, mas são evidências. Tá, são evidências. Bem, vamos entrar agora também em umas questões mais complicadas para a gente entender a natureza angélica. E para isso eu convoco o doutor da igreja, doutor comum da igreja, que também é chamado doutor angélico, Santo Tomás de Aquino. Por que doutor angélico? Né, todo mundo chama ele assim, né? Santo Tomás é o doutor angélico. Por quê? Porque ele foi o homem que mais falou, e falou de um modo mais assertivo sobre os anjos, né? Então ele ficou assim, doutor angélico. Porque o que ele escrevia sobre os anjos era tão inteligente, era uma coisa tão impressionante, sobre uma realidade tão difícil de captar, que todo mundo ficava impressionado, né? Então ele ficou assim, é o doutor angélico, né? Bem, também avisando que São Tomás de Aquino foi influenciado por São Dionísio, o Areopagita, tá? Esse é um santo dos primeiros séculos que foi discípulo, ou seja, aluno, seguidor, do próprio São Paulo apóstolo, tá? E ele foi bispo de Atenas, na Grécia, e ele morreu como mártir pela fé católica, tá? Ele falava muito sobre muitas coisas, inclusive sobre as provas racionais da existência de Deus e também sobre a existência dos anjos, a sua hierarquia nos céus, etc. Um monte de coisas, né? São Tomás de Aquino também se inspirou em Santo Agostinho, com certeza, para falar alguma coisa sobre os anjos, né? Até porque, uma coisa que a gente vai aprender também mais pra frente,
é que os filósofos, eles nunca... Para tu ser filósofo, tu não tem que inventar nada do zero. Na verdade, o autêntico filósofo, ele é aquele homem de inteligência que absorve toda a tradição do pensamento humano que veio antes dele e vai construindo de pouco em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. E a sua vida é basicamente adicionar mais um tijolinho nessa imensa e bela catedral que é a filosofia, que é o saber, né? Que é tentar compreender a beleza e a complexidade de Deus e das coisas criadas por ele, né? Então, todo filósofo autêntico é isso, é o herdeiro de uma tradição que vai lá e dedica a sua vida inteira para botar um pedacinho, né? Uma partezinha dessa imensa catedral, né? São Tomás de Aquino era isso. Então, sim, ele é herdeiro de Santo Agostinho, ele é herdeiro de São Dionísio, absorveu de Santo Anselmo, enfim, todo mundo, né? Inclusive o Santo Atanásio, né? Que era o Santo Atanásio ou São Gregório? Eu me esqueci agora. Mas era o professor de Santo Tomás, né? Então que, bem, mastigou muita coisa para Santo Tomás também, ensinou muito para ele. Então Santo Tomás é isso, né? É um autêntico filósofo, é o maior teólogo da história, portanto é o homem de maior saber da história também, né? Ele pode não ter sido o maior filósofo, porque o maior filósofo foi Aristóteles. Só que ele captou ele nunca, nenhum homem nascido, captou tão bem Aristóteles como São Tomás de Aquino. E São Tomás de Aquino utilizou de Aristóteles, da filosofia aristotélica, como instrumento para as coisas mais altas, né? Ou seja, ele pegou aquilo que era o homem mais inteligente do mundo e usou tudo isso para explicar as coisas de Deus. Então, sim, é o homem mais sapiencial, né? É o homem mais que teve o intelecto mais iluminado, não tem discussão. Esse é Santo Tomás de Aquino, né? Bem, eu vou perguntar pra vocês, tá? A não ser que vocês tenham alguma dúvida, eu vou perguntar pra vocês algumas coisas. Pode ser? Ok. Vamos lá então, deixa eu ver se vocês estão fixados aqui na tela. Tá, a gente tá lado a lado, tá legal. Assim tá bom. Primeira pergunta. Se os anjos não possuem corpo, como é que eles apareceram em várias ocasiões na Bíblia para várias pessoas? Acho que tomando forma de homem? Isso é uma resposta possível, né? Deve ter acontecido isso alguma vez, pelo menos. Se Deus pode tudo, Deus pode emprestar um corpo para eles, né? Eu tava pensando quando eu tava fazendo a aula, preparando a aula, nossa, se Deus se fez numa árvore de fogo, por que ele não podia fazer um anjo, né? Pegar um corpo humano emprestado, entre aspas, né? Se Deus pode se encarnar num corpo de homem, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, por que então, né, não poderia os anjos assumirem alguma forma assim para ser mais fácil para os seres humanos? Bem, eu acho que isso é uma resposta possível. Mas, segundo São Tomás de Aquino, também tem outra forma dos anjos se manifestarem, né? Existem dois tipos de presença: a presença contida e a influência, né? Ou seja, pode ser presente como nós, que estamos contidos no mundo material, nós estamos nele, não presos nele, nós somos nele, nós estamos nele. Ou a pessoa pode, o ser pode influenciar a mente da pessoa ou o local da pessoa. Por exemplo, o anjo pode pegar e lançar um foco de luz assim, né? Deixar todo mundo meio, nossa, o que é isso? Isso aqui é coisa de Deus, né? Então, assim, ele se faz presente por meio desse efeito. O anjo pode aparecer no sonho. O anjo pode, sei lá, aparecer só aos olhos da pessoa. Eu não sei, tá? Sim, uma porrada de possibilidades, né? Mas então, São Tomás diz que o anjo também pode aparecer por influência, né? Influenciar a mente das pessoas no local, influenciar o local em si, a natureza, enfim, etc. A outra pergunta que eu queria fazer pra vocês é justamente se os anjos podem fazer essa influência da mente, né? O que vocês acham? Eles podem influenciar a nossa mente? Pode. Sim, acho que sim. Pois é. O anjo da guarda, ele tem esse poder, né? Ele fica brincando com a nossa memória. Quando eu falei pra vocês que, você se lembrar de uma coisa muito importante, então o anjo da guarda faz isso.
ele se usa, os anjos podem se utilizar da tua experiência contida na tua memória para te ajudar, né? Claro, os anjos maus usam para te atrapalhar, mas os bons podem te ajudar com isso, né? Eles podem se comunicar entre eles, com os outros anjos, etc. Enfim, eles podem influenciar sim a mente humana, né? Tanto é que existe casos de possessão diabólica, que existe também de iluminação angélica, né? Então o anjo ilumina aquela pessoa para que ela possa compreender tal verdade de fé ou tal verdade natural, não interessa, né? Compreender certo problema, o anjo pode fazer isso sim, né? Isso é uma das espécies de auxílio que o anjo pode prestar. Bem, os anjos podem influenciar a matéria? O que vocês acham? Sim, né? Se eles podem se fazer presentes manipulando a matéria, eles podem também, inclusive a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas a cosmologia tradicional, inclusive, atribuía aos anjos o cargo de reger a criação, ou seja, o clima, as estações, os corpos celestes, né? E como eu falei pra vocês, existem vários casos assim de anjos que salvaram pessoas da morte física, né, que livraram elas dos perigos, etc. Eu mesmo já morri quase milhões de vezes. Cara, foi um milagre que aquele carro não me amassou, entendeu? Eu passei por isso várias vezes, né? Tipo, quase tropeçar e cair no meio da rua com um carro em alta velocidade. Teve uma vez que eu quase fui triturado. Eu tinha 8 anos, tava apressadinho, queria atravessar e tal. E aí pegaram e me puxaram, assim, pra me salvar. Eu nunca vi um carro tão rápido na minha vida. Deveria ter, tipo, mais de 200 por hora, né? Então, tipo assim, várias coisas que acontecem, né? Que mostram que, sim, os anjos podem influenciar a matéria e também a nós, né? Mas não se atenham muito a essa coisa de, nossa, o anjo chega e salva a pessoa. Pensem mais que os anjos têm essa responsabilidade, né? Com o clima, com as estações, etc. Né? Eles têm alguma coisa, a cosmologia tradicional atribui a eles, né? E claro, eu não estou sendo aqui sei lá, aqueles caras estranhos, né? Que, nossa, o cara acha que o anjinho tá mexendo a lua. Cara, não é isso, cara. Isso é simplesmente a ordem das coisas, né? Ou seja, um ser espiritual, é natural que o simples tenda a influenciar o mais complexo. E sendo o anjo o mais simples de todos, é natural que ele influencie os astros, né, essas coisas físicas. E é, portanto, também natural que os astros influenciem os corpos minerais e até mesmo o ser humano, entendeu? É natural que aconteça certas influências, assim, tá bem? Então não tem nenhum problema com isso, tá? Mas também, não fiquem com isso na cabeça, o bebezinho pelado que tá fazendo as coisas, não é isso, entendeu? É um ser espiritual. Bem, os anjos estão literalmente na Santa Missa? Pergunto pra vocês. Acho que sim. Pois é, e a resposta está certa. Né? São Tomás de Aquino também fala que os anjos podem iluminar o intelecto das pessoas na Santa Missa para que elas se aproximem mais de Deus, dos mistérios da fé, tenham uma oração mais frutuosa e principalmente se preparem melhor para a Sagrada Comunhão, né? Isso é uma coisa assim que, se vocês forem acólitos algum dia de novo, vocês devem ter muita noção, tá? Muita ciência. Quando vocês estão ajoelhados ali diante do altar de Deus, quando o padre está ali celebrando o santo sacrifício da missa, e principalmente quando ele está elevando a hóstia, os anjos estão ali, do lado de vocês, cantando o hino do Glória. Eles estão ali, adorando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tipo, quando eu comecei a imaginar isso, eu comecei a dar muito mais importância pro acolitato, né, pro serviço do altar. Então toda vez que eu tava lá de cabeça baixa, tocando o sino, eu sabia que do meu lado tinha uma multidão de anjos, né, de arcanjos. E que era uma honra. Não tem coisa mais importante no mundo do que tá ali. A Santa Missa é o maior milagre sobre a terra. E eu digo isso de modo literal. Porque é Deus descendo do céu e se enclausurando no pão. E se dando nesse pão para ser ingerido pelos seus fiéis. Para existir neles.
Eu não, assim, isso me comove. Às vezes enfim, eu fico emocionado, mas é um milagre, né? E os anjos estão ali. Então isso é outra coisa fabulosa, né? Eu estou do lado dos anjos aqui. Deus está na minha frente. Deus está na minha frente. E eu estou do lado dos anjos aqui. A Santa Missa é assim, uma coisa fantástica e mais pra frente a gente vai estudar a Santa Missa também. Os anjos conversam entre si? O que vocês acham? Não. Acho que não. Acho que não. Não. Estão certos também. Qual que é a essência da comunicação? Qual que é a essência? Eu falando com vocês aqui, o que eu pretendo com isso? É transmitir uma mensagem, né? É. Ou seja, eu tenho ideias, intenções e eu quero transmiti-las a vocês. Mas quais são os meios que a gente usa para transmitir a mensagem? Ou seja, o que eu estou fazendo para transmitir essa mensagem para vocês? Você tá Tá falando? Exatamente. Eu estou falando. Mas o que importa aqui é eu estar falando ou o que eu estou falando? O que você tá falando? Exatamente, né? Porque fazer som com a boca, pô, isso aqui também é som com a boca, entendeu? Ou seja, isso é um meio. Os símbolos fonéticos, ou seja, os sons determinados que formam as palavras, são só meios, não são a essência da coisa, né? E como os anjos não têm boca, eles não têm como fazer, entendeu? Anjo não tem mão pra escrever, não tem boca pra falar, não tem cabeça pra acenar, não tem nada. Não pode fazer sinal de fumaça, botar fogo na fogueira, não dá, né? Então não, os anjos não conversam. Só que no lugar disso, eles se comunicam. Percebe a sutileza? Eu estou me comunicando com vocês, ou seja, estou transmitindo uma mensagem para vocês através da conversa, ou seja, através do falar. Eles não têm o falar, mas eles ainda têm as ideias. E eles têm a potência também, dada por Deus, de transmitirem essas ideias intelectualmente, de modo direto, para os outros anjos. Então, tipo assim, vamos cá. Esses aqui não falam, né? Sim. Esses aqui não falam. Porém, digamos que, por telepatia, ele está transmitindo os pensamentos dele pro outro, né? Basicamente isso. É mais ou menos assim, né? Os anjos, então, eles se comunicam, né? Eles transmitem essas ideias. Por isso que tem muita gente que fala, Santo Anjo da Guarda, por favor, se comunique com o anjo daquela outra pessoa para que ela me entenda, para que ela se converta, entendeu? Sei lá. Isso também é uma oração fantástica, né? Eu tenho um amigo, que é o Lozano, né? Várias vezes ele falava comigo, na hora de se despedir ele falava, saudações ao seu santo anjo, né? Então essa comunicação existe, né? E o nosso santo anjo, eles se comunicam, né? Inclusive eu acho que é daí que surge aquele ditado, o anjo bateu, né? Ou seja, os anjos se gostaram, né? E, pô, essa pessoa é legal, a gente se deu bem, o anjo bateu, né? Enfim, então os anjos eles têm essa potência de transmitir as suas ideias, suas intenções uns aos outros e a Deus também, né? Não por meios físicos, porque eles não são físicos, mas pelos meios espirituais, né? Então tem uma frase magnífica que vocês podem escrever aí, tá? No mundo dos anjos, tudo é silêncio. Um silêncio repleto de amores, louvores e verdades. No mundo dos anjos é repleto do quê? No mundo dos anjos, tudo é silêncio. Um silêncio repleto de amores, louvores e verdades.
tem um ponto final entre, né, assim, no mundo dos anjos, vírgula, tudo é silêncio, ponto final. Nova frase. Um silêncio repleto de amores, vírgula, louvores e verdades, ponto final. Me avise quando terminarem, tá? Sim. Sim. Beleza. Bem, acho que agora vocês já entenderam como é que são os anjos, né? Então eles são esses seres puramente espirituais, que tem muita coisa parecida com os homens, mas eles são muito mais poderosos que os homens, né? E essa série de particularidades, né? Como eles não têm corpo, muda um monte de coisa, né? Depois eu vou passar pra vocês por escrito, se vocês quiserem consultar depois, tá? Ok. Lembra que eu falei de São Dionísio, que influenciou São Tomás de Aquino, etc.? Aham, sim. Com base nele, São Tomás de Aquino também explicou sobre a ordem, sobre a hierarquia angélica. O que é a hierarquia angélica? A hierarquia angélica, basicamente, a gente já falou muito de hierarquia aqui, né? Inclusive a árvore de Porfírio é basicamente isso, né? Mas a hierarquia angélica, então, é a ordem dos anjos, dos maiores para os menores, né? Ou seja, quem está em cima, quem está embaixo, quem está no meio, etc. Como é que isso funciona? São 3 hierarquias e cada uma delas tem 3 coros. Decorem isso. 3 hierarquias, cada uma com 3 coros. Podem escrever isso, tá? Depois eu vou dar um tema para vocês que envolve isso. Mas podem escrever isso. 3 hierarquias, cada uma com 3 coros. Coros não, coros. C-O-R-O-S. Coros. Me avise quando terminar, pra eu prosseguir aqui, tá? Ok. Beleza. Posso continuar? Pode. Pode. Feito. Então vamos lá. Primeira hierarquia. Lembrando que a hierarquia funciona assim, tá? A gente vai daqueles que estão mais próximos de Deus para aqueles que estão mais embaixo, ou seja, aqueles que estão mais próximos dos homens, tá? Lembra, tudo que Deus faz é perfeito e ordenado, pessoal. Tudo, tudo, tudo. Até dentro dos anjos tem um negócio inteiro. É como se fosse outra árvore de Porfírio, entendeu? Assim, tudo é ordenado, tudo é belo, tá? Tudo. Vamos lá. Primeira hierarquia são aqueles que estão mais próximos de Deus, tá? São os que veem a Deus diretamente, os anjos que contemplam a Deus diretamente. Os que estão mais próximos do trono divino, mergulhados na adoração e nos mistérios eternos. Bem, primeiro de todos, os serafins. Serafim significa os ardentes, né? Ou seja, eles estão no fogo do amor de Deus. A função deles é adorar a Deus com amor puríssimo, tá? E inflamar todo mundo com esse amor. Então, bem, eles são os que mais amam. E como aqueles que amam, eles não conseguem conter para si o amor pelo objeto amado. Então eles tentam compartilhar para os outros, né? Quando a gente se converte ao catolicismo, é muito comum que a gente queira incessantemente converter as pessoas. Então, nossa, eu tenho aquele amigo que é pagão. Nossa, do nada Deus me tocou, me converti. Tô aqui na escola pagã. Eu tenho 10 amigos pagãos. Nossa, como eu queria que todos eles amassem a Deus como eu. E aí tu começa a querer argumentar com eles. Não, cara, Deus existe, cara, vem na missa comigo, não sei o quê. É exatamente isso, né? Então é esse desejo pela glória de Deus, esse amor por Deus, que faz com que a gente compartilhe, né? Segundo, o segundo coro dentro da primeira hierarquia são os querubins, né? Querubim significa os cheios de ciência, ou seja, são aqueles que têm uma luz especial, os mais iluminados, né? Aqueles que mais conhecem os mistérios divinos. Ou seja, os serafins, digamos assim, são os do amor.
Os querubins são os do conhecimento, né? Da ciência, da inteligência. Aqueles que mais conhecem a Deus, que são os mais sapientes, sapienciais, que significa sábios, né, etc. A sua função é contemplar e transmitir o conhecimento de Deus. O terceiro coro da primeira hierarquia são os tronos. Esse nome indica uma estabilidade, né, uma receptividade. Eles servem de assento para o governo de Deus, por assim dizer. Basicamente, eles acolhem os decretos divinos com perfeição e passividade santa, né? Então eles refletem a justiça de Deus. Esses são, digamos assim, os da obediência, né? Digamos assim, os servos. Aqueles que obedecem o rei, sabe? Basicamente. Bem, esses são os três coroas da primeira hierarquia. Agora a gente vai para a segunda hierarquia. Não são os que contemplam a Deus diretamente, né? Mas são os anjos que administram e governam, e eles fazem o governo de Deus, né? No mundo espiritual, ou seja, eles governam o mundo espiritual, basicamente. Então, uns estão diretamente ligados a Deus. Os outros estão gerindo todo esse mundo espiritual, né? Ou seja, já é inferior, porque a coisa mais superior é estar em contato com Deus. Mas ainda assim é gigantesco, né? Bem, são esses aqui que são os executores das ordens divinas no universo angélico, tá? Ou seja, eles não estão governando o nosso mundo aqui. Eles estão governando o mundo dos anjos. Esse primeiro coro da segunda hierarquia, dominações. Eles que comandam os anjos inferiores com autoridade e ordem, né? A função deles é governar com sabedoria essas ordens divinas. Segundo coro, as potestades, as potências. Eles defendem a ordem e combatem as forças do mal, né? A função deles é resistir ao mal, ordenar os atos dos anjos inferiores e proteger contra as tentações do demônio. Lembrando que os demônios também são anjos. Os virtudes, eles que coordenam os milagres e os grandes movimentos do cosmos, né? A sua função é executar os milagres e sinais de Deus na natureza e nos homens, segundo a ordem divina. Bem, esse aqui já tem uma certa influência no mundo, né? Vocês estão vendo. Então eles comandam esses maiores milagres, né? Esses grandes acontecimentos. Levantou a mão aí? O que deu esse barulho aí? Os demônios também têm hierarquia? Então, sim. Né? Todos eles são sujeitos a Lúcifer, né? Lúcifer é o mais poderoso deles. Mas todos eles mantêm, digamos assim, eles têm uma hierarquia de poderes, né? Ou seja, tem demônios mais fortes que outros. Da onde que vem esse poder deles? Esse poder deles vem exatamente desse momento de criação. Ou seja, Deus criou eles para serem esses anjos bons. Os serafins, os tronos, os potências, etc. Esses que eu estou falando para vocês. Eu estou narrando para vocês a ordem de poder. O anjo, o demônio, é um anjo caído. Só que ele pode ter caído de qualquer uma dessas posições. Ou seja, ele é tão mais forte quanto ele foi criado por Deus nessa posição. Se Deus fez ele para ser grande, então ele é um grande demônio. Ele é um demônio muito forte. Se Deus fez ele para ser menor, então ele é um demônio mais fraquinho, né? Basicamente isso. Então, nesse sentido, por exemplo, o Lúcifer era um... Nossa, Lúcifer foi criado para ser o mais inteligente de todos, o mais belo de todos. É o anjo de luz, né? Muitos falam... O consenso... Tem disputas, né? Se Lúcifer era um serafim, ou seja, aqueles do amor, aqueles ardentes, ou se era um querubim, aqueles do conhecimento. O consenso, unanimemente não, mas assim, a maioria das pessoas fala que é querubim, né? Porque Lúcifer é muito inteligente, né? E foi justamente em face de um fato de natureza intelectual. Não, isso não é verdade o que eu falei agora. Mas foi justamente por uma revelação divina, que a gente já vai ver, que ele quis se negar a sua obediência a Deus, né? Então, como Lúcifer é gigantesco, ele é o chefe dos demônios. Depois dele, em grau de poder, vai ter esses anjos do meio, do segundo coro. E embaixo vai ter da segunda hierarquia. E depois vai ter a terceira hierarquia, tá? Então sim, tem essa hierarquia de quem é mais forte que quem, sabe? Mas eles só se respeitam em ordem a mandar o homem para o inferno, né? Eles só se respeitam por conveniência, ou seja, eles são unidos pelo ódio a Deus. Só que eles se odeiam.
Eles odeiam a si mesmos e aos outros. Mas existe sim. Lúcifer é o mais forte de todos. Lúcifer manda neles. A gente já vai ver qual que é a diferença da hierarquia de Deus e dessa outra hierarquia diabólica. Tá? Responde a pergunta? Sim, obrigado. Beleza. Vamos lá então. Terceira hierarquia. Tá? Esses aqui são os que agem diretamente com a gente. Tá? Ou seja, aqueles aqui, os da outra, eles comandam tanto o mundo angélico quanto esse mundo aqui, né? Esses grandes milagres, a natureza, etc. Eles fazem essas intervenções, tá? Agora a gente vai falar dos que agem com o homem, tá? Os que agem com o homem. Esses geralmente são os mensageiros, os guardiões do mundo humano. Primeiro coro, os principados. Os principados protegem as nações e instituições. A função deles é guiar os povos e os reis segundo os planos de Deus. Ou seja, o Brasil tem um anjo. A gente, inclusive, deve rezar para o anjo do Brasil. Tá? A função desse anjo é proteger a nossa nação. É guiar os nossos governantes, né? É claro que há muito tempo os nossos governantes já não querem dar bola pro nosso anjo principado, né? Mas ele existe e ele está rogando por nós nesse momento, né? Só que também faz parte dos desígnios de Deus permitir que aconteçam essas calamidades, os governos ruins, os homens maus, justamente para santificar os homens bons, tá? Mas sim, todas as nações, a França, a Alemanha, a Europa, todo mundo, todas as instituições têm essas pessoas jurídicas, né, que a gente chama, ou seja, nós somos pessoa física. As pessoas jurídicas, não estou dizendo que toda empresa tem um anjo, tá? Eu não sei, eu acho que não. Mas assim, as nações, os reinados, tem, tá? O segundo coro da terceira hierarquia são os arcanjos. Esses vocês devem ouvir falar mais, né? Arcanjos são maiores que os anjos normais, né? Mas, ainda assim, vocês percebem que eles já são dos últimos, né? Os arcanjos existem 9 coros ao todo. Eles são do 8º coro. Então eles são dos menores, né? Os arcanjos fazem o quê? Eles trazem as mensagens de grande importância. Ou seja, quem falou com Maria? O arcanjo Gabriel, né? Quem falou com Joana d'Arc? São Miguel Arcanjo, né? Então assim, esses portadores dos anúncios, né, são os arcanjos, tá? Hoje é dia de Santa Joana d'Arc, inclusive, rogai por nós, minha santa de devoção, que ela nos abençoe. Eu tenho aqui, não sei se vocês vão ver, acho que bem, tá muito bagunçado, mas eu até vou mostrar. Ali tem a minha faca, a minha carambite, o meu guarda-chuva e os meus santos ali. A minha namorada imprimiu essas imagens e colou na parede pra mim. Tem Santa Joana d'Arc ali. Legal. Santa Joana d'Arc, rogai por nós. Anjos. Os anjos são o terceiro coro da terceira hierarquia. Quem são esses anjos que a gente está falando aqui? São os anjos da guarda, os nossos amiguinhos, né? Perdão o termo, perdão a brincadeira. Mas eles estão aqui, né? Eu tenho o meu, tu tem o teu, tu tem o teu. Todo mundo tem o seu. Ou seja, lembra que eu falei pra vocês que os anjos vêm desde aqueles que estão em contato direto com Deus até aqueles que estão em contato direto com o homem? Exatamente. Então o anjo da guarda é o mais baixo da hierarquia, né? A função dele é nos guardar, nos proteger, nos acompanhar, né? Enfim, e cada alma eles trabalham com um zelo particular, né? Então, também assim, é uma coisa muito interessante, mas se fala por aí, pelo menos, que quando Deus cria um anjo da guarda, ele fala assim, ó, tu vai ser destinado para cuidar daquela pessoa. E aí vem aquela coisa do demônio, né? Então assim, não quero te obedecer, não servirei. Daí muitos falam, nossa, que aquela pessoa daria tanto trabalho, né? Aquela pessoa é tão, digamos assim, seria um trabalho tão dificultoso pro anjo, digamos assim. Ou tão desgostoso pro anjo pela sua soberba, pelo seu orgulho. Não, eu sou melhor que esse daí, eu não quero esse daí, eu não suporto isso aí.
então que cada anjo que a pessoa negou, né, ele volta para atormentá-la, né? Então, a pessoa é tão má, a pessoa é tão inconvertida, sei lá. Eu não sei qual o defeito que a pessoa pode ter. Mas se o anjo nega ficar com ela, muito provavelmente é esse anjo que a negou que vai correr atrás dela para tentar levar ela para o inferno, né? Então percebam que essas batalhas espirituais são muito reais, tá? E a nossa vida é justamente isso, mas eu vou falar disso no final. A nossa vida é justamente essa batalha, tá? Então, bem, por fim, na hierarquia dos anjos, os maiores, e dotados de maior amor e conhecimento, instruem e servem os menores. Ou seja, os serafins vão para os outros, que vão para os outros, que vão para os outros, até que chega nos anjos da guarda, né? A gente já vai falar sobre vamos falar agora sobre as reflexões da hierarquia. Mas então, é isso. Podem escrever aí, tá? Os anjos maiores servem a Deus. Os anjos menores ajudam os homens. E escrevo também que os anjos maiores ajudam os anjos menores. Me avisa quando terminarem, tá? Sim. Sim. Beleza. Então a gente viu aqui que essa hierarquia fundada por Deus, criada por Deus, é o modelo de todas. Ela é baseada no amor e no serviço, na entrega do maior para o menor. A gente vê isso em todas as instituições que são verdadeiramente boas. E a gente vê isso em toda a ordem da criação. A igreja, por exemplo. A igreja funciona exatamente como funciona a hierarquia dos anjos. O Papa, que é o doce Cristo na Terra, o vigário de Cristo, instrui os bispos, que são os seus inferiores, mais diretos, né? É a relação de São Pedro com os outros apóstolos. Ele é o príncipe dos apóstolos, né? Então, vocês podem ver que na maioria das vezes que um bispo está escrevendo, claro que ele escreve aquilo para a igreja inteira, mas geralmente ele está se referindo aos bispos, né? Ou seja, pelo menos na maioria das que eu já li, né? Ele começa, né? Veneráveis irmãos, saudações e bênção apostólica, né? Ou seja, quem são esses irmãos que ele está falando? Ele está falando dos bispos, né? Ele está escrevendo para os bispos do mundo inteiro, ó. É assim que vocês devem cuidar das ovelhas. E aí os bispos vão lá e ensinam quem? Os padres. Os padres. E aí os padres ensinam quem? O povo. O povo. Ou também ensinam os seminaristas no seminário, né? E por sua vez também os seminaristas são mais inteligentes do que nós, então quando a gente tem alguma dúvida, a gente pode perguntar para alguém para um sacerdote de ordem menor, né? Por exemplo, o Paulo Cavalcante, né? Poxa, ele tem todas as ordens ele tem todas as ordens menores, né? Ele já subiu até o acolitato. Então ele é maior do que nós. Ou o Leonan também, que você deve ter contato com eles aí, né? O Leonan é um clérigo
né? E sendo clérigo, ele é superior ao leigo, ele abandonou a vida de leigo e abraçou a vida religiosa. Então, ou seja, o maior, o que é mais próximo de Deus, o mais próximo do bem e da verdade, sempre ajuda o seu inferior, desde o Papa até o seminarista, até o padre que ensina o leigo, né? Assim como Deus tem esse contato direto com os serafins e vai descendo, essa escadinha vai descendo até que chega nos anjos, que são os anjos da guarda, e eles ajudam o ser humano, né? Então tudo é assim. Os bons governos é sempre assim. É um rei virtuoso que se sacrifica, que se entrega, que não está interessado em em receber as suas bonanças, em ter uma vida cheia de vícios e de prazeres, mas pelo contrário, a vida dele é um perpétuo sacrifício de si mesmo pelo bem da pátria. Isso é São Luís IX, que é o nosso exemplo de monarca, né? Isso é, inclusive, qualquer bom monarca, se vocês pegarem esse livro aqui, só um momentinho. Um dia eu gostaria muito que vocês lessem ele também. É de literatura. Mas o Hamlet, de William Shakespeare, o pai do Hamlet é um exemplo. O pai do Hamlet é um exemplo de governante, né? Que é justamente isso. É o governante que não está interessado em si mesmo, está interessado no bem da pátria, né? Então ele governa, né? Ele instrui aqueles que estão abaixo dele, os súditos, né? Ele ajuda também aqueles que estão no seu ciclo, né? Ou seja, os seus conselheiros, etc. E toda essa estrutura da realeza, né? Tudo tem uma cabeça, também percebam isso. Tudo tem uma cabeça. E isso vai descendo para o resto do corpo. A igreja também é assim, né? A nossa cabeça é Cristo, né? Essa cabeça visível é o Papa. E nós somos o corpo, né? A família. O que é uma família, gente? Uma família é uma monarquia. O que é monarquia? É o poder na mão de um. Monarquia, poder na mão de um, né? Quem é esse um? É o pai de família. Qual que é o dever do pai de família? Sacrifício. Dar a vida dele, dar o sangue dele para botar comida na mesa, para cuidar da mulher, para cuidar dos filhos, para ensinar os filhos. Toda hierarquia justa, ela tem esse aspecto do serviço. O que está em cima serve ao menor. E é por isso também, imagino eu, que Nosso Senhor Jesus Cristo ensina, né? Que os últimos serão os primeiros, né? Ou seja, aquele que está servindo será o primeiro no reino de Deus. Porque na ordem da graça, na ordem da caridade, ele é o maior. O que serve é o maior. Ou seja, quando a gente faz um ato de caridade, oculto, por exemplo, uma pessoa boa, eu não tenho dinheiro nem pra comer. Sei lá, eu tô com dinheiro contadinho pra esse mês, eu sou um cara muito apertado, eu ganho um salário mínimo, sei lá. Mas ele vê um pobre na rua. E ele pega e fala, bem, ele tá bem pior que eu, não tá? Então eu vou abrir mão desse dinheiro que eu não tenho. Mas ele vai comer essa noite. Vocês podem pensar que o mais beneficiado disso é o pobre. Mas não é. Porque Deus, vendo a bondade e o sacrifício daquele que está em cima, ou mesmo daquele, enfim, aqui na ordem da graça, o que importa é o serviço. Aquele que dá é o que mais ganha. Entendem isso? Sim. O que dá é o que mais ganha. Bem, ele está perdendo dinheiro, está utilizando um tempo que ele poderia usar para ele próprio, em função daquele homem, e está se sacrificando, porque aquele dinheiro faz falta, em todo mundo faz falta, né? E ele se doa para o próximo, e o próximo recebe o presente, mas o maior beneficiado é sempre aquele que entrega. Sempre aquele que entrega. Portanto, percebam também que quando a gente inverte essa ordem, sempre dá problema. Ou seja, quando a gente não quer servir, mas quer ser servido, cara, aí começa o problema. Aí começa o problema. E esses são os governos atuais, essas são as revoluções. Este é o demônio. Este é o demônio.
falando nele, vamos falar desse desgraçado agora. Os demônios. Vamos contar uma historinha. No princípio, antes do princípio, no momento da criação dos anjos, cada anjo, já que eles têm o livre-arbítrio, poderiam escolher ali mesmo, diante de Deus, servir ou não servir. Servir significa que o anjo, conhecendo a Deus e a sua grandiosidade, a sua bondade, o seu amor, se submeteria a esse Deus e assim se tornaria absolutamente feliz e realizado. Ou, do contrário, não servir significa negar aquilo que te deu tudo, inclusive te deu a tua existência, negar o amor e a filiação a Ele soberbamente, por ter inveja, por egoísmo, ou mesmo por uma espécie de loucura suicida, porque negar o amor dos amores é escolher o ódio dos ódios, é escolher a desgraça, é escolher a perdição. Então todos os anjos tiveram esse momento de escolha, né? Todos tiveram esse momento de escolha. É uma espécie de árvore do fruto proibido. É uma espécie de teste de Deus para com eles, né? Os anjos sabiam das escolhas, conheciam as consequências e conheciam a Deus. Eles sabiam que seriam eternamente desgraçados, sabiam que feririam diretamente a raiz de toda a sua existência, que é Deus, se eles não quisessem se submeter, né? Se eles quisessem odiá-lo. Então, o que aconteceu? Havia um anjo de luz, o mais belo, o mais inteligente de todos. Seu nome era Lúcifer. Deus revelou, antes de criar o mundo, que o Verbo de Deus, ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se faria carne, que elevaria a natureza humana, que é um ser inferior aos anjos na ordem metafísica, e que mesmo assim teria de ser adorado por todos os anjos. Ou seja, os anjos que são superiores teriam que servir aos inferiores. Tem anjos que vão existir só para servir aos inferiores. E eles vão ter que amar esses inferiores e inclusive adorar a um Deus que se rebaixa a essa natureza humana, que é inferior a um anjo, né? Outros afirmam também que Deus acabou revelando que uma certa mulher, ou seja, não basta ser um ser humano, ainda uma mulher, seria a rainha de todos os anjos. Lúcifer, vendo isso, foi orgulhoso, invejoso, vaidoso, porque ele se julgava superior. Bem, eu não vou me rebaixar. Eu não vou servir a isso. Adorar um ser humano? Um Deus feito homem? A mãe de Deus? A rainha dos... Minha rainha? Eu que sou um anjo grandioso? Belo? O mais inteligente? Não servirei. Foi o que disse esse soberbo desgraçado. E com ele convenceu 1/3. Pessoal, pensem o número, tá? 1/3 de trilhões de anjos, de bilhões e bilhões de anjos. Ele convenceu todos esses. Ele se comunicou com todos eles. Ele transmitiu as suas ideias revolucionárias para todos eles. E 1/3 deles aceitou. E falou, não, eu também não servirei. Eu também não servirei. Ouvindo isso, um desses anjos, que olha que engraçado, os últimos serão os primeiros. Um anjo bem humilde, um dos mais baixos na hierarquia, o segundo coro da terceira hierarquia, que se chamava Miguel, o arcanjo, movido por uma ira santa contra a soberba e o pecado, gritou o seguinte: quem é como Deus? Quem como Deus? Ou seja, quem sou eu para questionar as ordens de Deus? Quem sou eu para me interromper o plano divino?
para negar a sujeição a ele? Quis ut Deus? Quem como Deus? Esse foi o grito de guerra de São Miguel Arcanjo. E assim, pessoal, começou a guerra mais importante de todas. A Guerra do Céu. Sim, aconteceu uma guerra no céu. E foi basicamente trilhões e trilhões de demônios, de anjos até o momento, de anjos que não obedeceram, contra trilhões e trilhões de anjos que obedeceram. E foi uma batalha tremenda, mas que os anjos do bem venceram, né? Amparados pelo poder de Deus, venceram os anjos maus, né? Então o arcanjo Miguel convoca essa guerra, convoca esses anjos fiéis e começa essa guerra. Bem, narra a Sagrada Escritura o seguinte. Em Apocalipse está escrito: houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos combateram contra o dragão. O dragão e seus anjos combateram, mas não prevaleceram. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. O dragão foi precipitado, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. E também nosso Senhor Jesus Cristo fala em Lucas 10, versículo 18: vi Satanás cair do céu como um relâmpago, né? Então São Miguel Arcanjo destruiu a serpente, né? O demônio, o dragão, e lançou-os no fogo do inferno. Então eles caíram do céu. E é aqui que tem essa expressão. Por que é anjo caído? Porque eles foram expulsos do paraíso. Eles foram apartados de Deus para sempre. Para sempre. Bem, esses anjos caídos, então, nós chamamos demônios, né? E Deus permite que alguns deles influenciem a terra, andem pela terra, né? Como diz o exorcismo de Leão XIII, de São Miguel Arcanjo, que vocês devem rezar aí com o pai de vocês, que andam pelo mundo para perder as almas, né? Basicamente é isso que eles fazem. Porque sendo desgraçados que são, perderam tudo o que tinham, né? Por soberba, a única coisa que eles têm é o ódio a Deus. E eles manifestam esse ódio a Deus tentando fazer com que os homens também não amem a Deus e se desgracem para sempre. E depois, odiando os homens, que são uma criação de Deus, já que eles odeiam tudo de Deus, também tentar destruir os homens, né? Torturá-los eternamente no inferno. Basicamente isso, né? Como é que eles funcionam? Lembrando, né? Tu perguntou da hierarquia dos anjos. Eles mantêm esses poderes, né? Então tem do anjo mais forte até o anjo mais fraco, né? E o cabeça é o capeta, é o Lúcifer, né? Eles são muito inteligentes, muito astutos, muito hábeis, e eles sempre procuram a nossa perdição, né? Eles se odeiam. Eles se odeiam entre si, né? Mas eles andam tipo em bando, sabe? Eles são pestilentos, tóxicos, né? Mortíferos. É como uma máfia. Vocês sabem o que é máfia? É um conjunto de criminosos que se associam para ter o poder, né? O poder econômico e político, né? Da região. Ali todo mundo se odeia, cara. Só que eles se unem porque, se unindo, eles são mais fortes para destruir o homem e para odiarem a Deus. Então, apesar de se odiarem, eles se juntam, né? Eles se andam nesse grupo, atormentando as pessoas, as nações, os governos, tudo, né? Bem, mais uma coisa interessante. Como eles odeiam tudo que Deus fez, eles também odeiam o ser. Lembra que eu falei pra vocês? O princípio da árvore de Porfíria é o ser, é a existência. Eles odeiam tudo o que existe. Tudo, tudo, tudo o que existe. Inclusive eles mesmos. A existência deles é algo odioso para eles. Se eles pudessem, eles se matavam. Eles deixariam de existir porque a existência é a obra de Deus. Porque o ser existe em Deus e Deus confere o ser, ou seja, a existência, aos outros. E eles são uma obra desse amor de Deus. A criação deles foi um ato de amor de Deus. Deus, quando fez eles, amou-os. Mas eles escolheram odiar. E eles odeiam tudo que é de Deus. Então eles odeiam eles mesmos, porque eles foram criados por Deus. Se eles pudessem, ou seja, se eles tivessem corpo, eles tiravam a própria vida. Mas eles não podem. E Deus sustenta eles na existência. E eles não podem fazer isso. Então isso é uma grande raiva. Eles existirem é uma raiva. Porque eles odeiam Deus. Eles odeiam a si mesmos, a todos os outros demônios e a todos os homens. Todos, né? Então entre eles não tem amizade, é só ódio, é utilitarismo, né?
eles são divididos, né? Ou seja, eles se odeiam. Nosso Senhor diz: todo reino dividido contra si mesmo será devastado. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, né? Como então poderá subsistir o seu reino? Nosso Senhor diz isso. Bem, eles também se torturam, né? Mutuamente. Eles falam assim: os demônios se acusam, eles se tormentam, eles se desprezam, eles desejam o mal um do outro, né? No inferno reina o ódio perpétuo. Os condenados odeiam a Deus, odeiam os santos, odeiam os outros condenados e odeiam a si mesmos, né? Então é basicamente isso. É assim que eles agem, é assim que eles são, né? E agora vamos por fim, pra gente chegar no fim da nossa aula. Acho que eu até ouvi o pai de vocês aí no fundo, né? Eu tô aqui, e aí? Opa, e aí, Jenner, de boa? Deixa eu olhar a câmera. É que eu não Beleza? tô na câmera. E Tranquilo. aí? De E boa? aí, meu garoto? Beleza? Show de bola, graças a Deus. Graças a Deus, que bom. Vamos terminar E aí, aqui. como é que tá a aula aí? Ah, tá. Não sei, pergunta pra eles. Tô gostando. Show de Entende bola. alguma coisa ou ele tá falando grego? Tá, tá entendendo, pô. Tá entendendo? Tá Então tá bom, tá entendendo. beleza. É isso aí. Vamos terminar então. A ordem demoníaca, então, e a estrutura do mal no mundo, né? Bem, acho que vocês já pegaram mais ou menos como é que funciona, né? A boa hierarquia é baseada no serviço, na entrega. A má hierarquia é baseada em querer ser servido, né? Em querer ser como Deus, né? O demônio também fala para os homens em Gênesis, né? Sereis como deuses, né? Então essa coisa de querer estar em cima, né? E se uma funciona pelo amor e pela entrega, a outra funciona pelo ódio, né? Funciona pela opressão. Então, bem, os demônios influenciam os governos, influenciam as famílias, influenciam os homens ao pecado e à destruição. O demônio está por trás da inspiração de vários homens monstruosos, de homens terríveis, por exemplo, Stalin, né, o Lenin, Robespierre, Napoleão. Apesar de Napoleão ter se convertido no fim da vida, ele foi inspirado justamente por esses sentimentos diabólicos, né? Enfim, o demônio está por trás das ideologias assassinas, liberalismo, comunismo, essa coisa toda, né? E pela propagação dessas ideias que são contra a obra divina. Então, por exemplo, se hoje é muito popular pecar contra a pureza, pecar contra a natureza, isso é inspiração diabólica, né? Vocês podem ver também que na estrutura do mal no mundo passa muito pela cultura humana. Ou seja, o que está sendo consumido hoje, o que está sendo produzido hoje, né? O que é? Cara, tá cheio de satanismo, de pecado, de impureza. Tem uma série na Netflix que se chama Lúcifer, que é um homem galãzão, bonitão, de terno e tal, que é o capeta. É o capeta sendo cultuado. Ou seja, olha aqui, gente, como o demônio é legal. Ele é descolado. Olha como ele é bonito. Tem uma série dedicada ao capeta. Existe uma série de elementos onde o demônio está presente também. O rock. O demônio está intimamente ligado com o rock. Intimamente. Com black metal. Se tu vai numa marcha de carnaval, tem um monte de gente vestida de demônio. Uma vez esses coitados se vestiram de Jesus e um se vestiu de Lúcifer. E Lúcifer estava blasfemando de Nosso Senhor e arrastando Nosso Senhor pelas calçadas, pela via do sambódromo, rindo dele. O satanismo está por tudo. E quando não é o satanismo explícito, são os pecados. O demônio inspira o pecado. O demônio semeia isso, né? Então na música hoje só tem pecado. No cinema, quase tudo tem pecado. No teatro, quase tudo tem pecado, né? Nos governos só tem os piores homens possíveis, né? Os piores, que só querem para si mesmos. Então, corrupção, assassinato, conspiração, guerras, tudo movido pelo egoísmo, por querer para si, por querer dominar, por querer dinheiro e não por querer se sacrificar, não por amar, mas o contrário do amar. Assim como os anjos, a diferença dos anjos e dos demônios, né? Então, bem, tudo que é de ruim, até droga, bebida, o demônio está por trás de tudo isso aí, né?
Todos os projetos de poder, por exemplo, de domínio mundial, de globalismo, né? De conspiração contra a Igreja Católica, né? As sociedades secretas que conspiram contra a Igreja Católica, as ideologias contra a Igreja Católica, as falsas religiões contra a Igreja Católica, a fundação do islamismo, por exemplo, o demônio, a fundação da maçonaria, tudo isso. A Revolução Francesa, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram obras para destruir a Igreja Católica. Tanto é que ela foi muito prolongada, incentivada, para continuar fazendo com que a Europa, que era o berço do cristianismo, se destruísse. Fosse campo de batalha. Que as igrejas, as civilizações e as pessoas católicas morressem. Morressem na guerra. Ou seja, o lado de lá está querendo paz, pessoal. Não vamos aceitar. Põe arma, põe dinheiro e põe comida na mão deles. Que se matem. Que os católicos se matem. Foi isso. Hiroshima e Nagasaki. Hiroshima e Nagasaki eram as duas cidades mais católicas do Japão. E elas não tinham nenhuma vantagem militar de serem explodidas. Não tinha não tinha nenhuma tecnologia ali. Ali não tinha nenhum batalhão super especial. Ali não tinha nada. Sabe o que tinha ali? Catolicismo. Catolicismo. Eram as cidades mais católicas do Japão. E, por algum motivo, os aliados escolheram destruir com bombas atômicas as duas cidades. Por quê? É a estrutura do mal no mundo. É a guerra perpétua do bem contra o mal. Do demônio contra Deus. É isso que a gente vive hoje. É isso que toda a humanidade vive e viveu. E essa é a batalha. Isso aqui só acaba no fim dos tempos. Isso aqui só acaba no juízo final. Isso aqui só acaba no céu. Quando finalmente ser separado o joio do trigo. Só aí que acaba essa guerra. Até lá, gente, é uma guerra contra si mesmos, é uma guerra contra o mundo e é uma guerra contra o demônio também. Tá? Bem, deixa eu ver se tem alguma coisa mais que eu posso dizer. Ah, claro. É o ponto-chave, né? Bem, então vocês entenderam que tudo isso é basicamente baseado em não querer servir, né? Esse é o fundamento da estrutura do mal no mundo. É o contrário do amor, é o contrário do serviço, é o contrário da caridade, né? A caridade para os católicos é a coisa mais importante de todas, né? A caridade de São Paulo é a única das virtudes teologais que permanece, né? Depois no reino dos céus. Então, justamente o oposto disso que gera todo esse mal que a gente vê, né? É o pecado, é o ódio, são essas estruturas corruptas que levam ao inferno, né? Bem, onde se reina pelo orgulho, pelo subjugo, pelo ódio, pela opressão, pela brutalidade, né? Pelo desejo de tirania, não é nada mais, nada menos do que uma repetição dessa ordem demoníaca. Ou seja, de uma repetição de como os demônios se tratam a si mesmos, né, com esse ódio, com essa coisa de pestilenta, mortífera, brutal, né, com que eles se odeiam e odeiam a si mesmos e odeiam o ser humano, né? Não é nada mais, nada menos do que uma repetição disso. Então, caras, a democracia atual, as tiranias antigas, a máfia, o comunismo, o globalismo, tudo isso é só uma cópia barata do governo do demônio, do governo satânico, né? E o governo do anticristo vai ser a consumação disso, vai ser um modelo perfeito disso, né? O governo do anticristo é uma mistura disso tudo que eu falei pra vocês, né? Comunismo, globalismo, vai ser isso que vai ser, né? O governo do anticristo. É basicamente isso, é o desejo mais profundo do diabo, né? É essa perdição generalizada dos homens. Tá? Então, a verdadeira ordem é movida pela caridade, pelo amor e pelo sacrifício de si mesmo pelo próximo. E só depois, pessoal, de compreender tudo isso que a gente falou aqui,
né, dessa guerra do bem contra o mal, que a gente vai entender plenamente a profundidade e a grandiosidade da obra de Jesus Cristo, vindo a este mundo e destruindo o diabo, humilhando o diabo e dando para nós a redenção, a chance de se salvar. E todas as armas necessárias contra esse inimigo que tanto nos odeia, né? Ele nos deixou a Igreja Católica, ele nos dá a graça, ele nos dá o exemplo dos santos, ele move o bem. Deus é o bem, né? Então, e só assim, entendendo como o demônio é pérfido, como o mal é uma coisa tremenda, que a gente consegue compreender como Jesus Cristo é grande e como ele nos ama. E como Jesus Cristo, no seu ato de amor, fez justamente isso, o maior de todos, o próprio Deus. Se rebaixa, se encarna na natureza humana e entrega a sua vida numa cruz. Deus se faz homem, mas mais do que isso, Deus se faz o homem que mais sofreu de todos que já nasceram. Ninguém nunca foi torturado como o Nosso Senhor. Ninguém nunca passou a vida inteira, desde o ventre materno, com toda a consciência, desde que era um feto, pensando que morreria e sofreria as piores coisas, por amor de alguém. E esse alguém somos nós. Esse alguém somos nós. Só assim que a gente vai entender e vai realmente amar a Nosso Senhor Jesus Cristo. É tendo noção disso. Do amor dele por nós. Bem, vocês conseguem perceber então que existe esse perpétuo fluxo, né, essa batalha divina, né, do bem contra o mal, né, do demônio tentando destruir a igreja, né, e como isso influencia o nosso mundo atual, né. E bem, é basicamente isso. Podem escrever no caderno de vocês. A nossa vida é uma luta do bem contra o mal. E nós precisamos encarar toda a nossa existência sobre essa luz. Se estão escrevendo, podem parar por um segundo. Nós somos soldados de Jesus Cristo, somos os soldados de Deus, os soldados do bem, e a gente deve lutar contra o mundo, o diabo e a carne. A vida é uma perpétua guerra. A vida é uma perpétua guerra. A vida é sacrifício. A vida é batalha. E todo homem tem que saber disso. Todo homem tem que saber disso. Tá? Bem, é isso. Ou a gente serve ao bem, ou a gente serve ao mal. Nosso Senhor diz, né? Quem não é por mim, é contra mim. E nós somos convidados por Deus para sermos por Ele. E ser por Ele não é nada mais, nada menos do que a nossa realização, do que a nossa felicidade suprema, do que o atingimento da finalidade de toda a nossa existência, que é a união eterna com aquele que é o nosso princípio. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Trindade inteira, em comunhão também com os nossos santos e com todos os anjos bons. Bem, senhores, essa é a aula de hoje. Eu espero que tenha ficado claro e que vocês tenham gostado. Se quiserem comentar alguma coisa, essa é a hora. Acho que nada. Obrigado pela aula. Obrigado pela aula. Legal. Muito bom. Fico feliz. Bem, vamos passar então. Vocês já anotaram que a vida é uma guerra? Do bem contra o mal? Sim. Tá bom. Então, bem. O tema vai se ler umas questões do catecismo menor que eu vou mandar pra vocês, vou mandar pro pai de vocês, tá? E vocês vão ter que desenhar as 3 hierarquias com os seus 3 coros, tá? Põe no Google, no chat GPT, perguntem aí, tá? E aí vocês vão passar isso pro caderno. Bem, é basicamente isso. E aí eu vou querer uma frase que descreve cada um dos coros, né? Ou seja, qual que é a função de cada tipo de anjo? O que o serafim
que ele foi, qual que é a finalidade dele, o que ele faz, o que o querubim faz, o que o anjo da guarda faz, tá? Então, e façam isso um pouco visual, sabe? Façam isso de um modo mais visual, não só a coisa escrita. Deem um jeito de vocês aí, que vocês têm criatividade também, né? Eu vou passar para vocês também algum texto da Bíblia e eu vou pensando em algum tema que pode ser, que pode convir também, tá? Mas eu vou falar tudo pro pai de vocês e ele passa para vocês, tá? Basicamente isso. Então, pessoal, feliz dia de Santa Joana d'Arc. Hoje faz um mês que eu me mudei. É mesmo? Olha só. Hoje faz Já exatamente fez um um mês, cara. Hã? Já fez um mês. Já fez um mês. Eu saí daí dia 29 e cheguei aqui 1 da manhã do dia 30. Nossa, muito rápido, hein, cara? Passa Tá rápido doido. demais, cara. Hoje é Santa Joana d'Arc, eu fiz a novena também. Fez? Mas na liturgia, eles não escreveram que hoje era a festa dela, eu achei estranho. Pois é que Santa Joana não tá cultuada na liturgia, né? Tem outros santos que precedem ela. Mas Ah, deve ter lá no... Eu não sei como é que o Padre deve Rhodes faz ser. pra rezar, mas ele reza, né? Santa Ah, Ioana, etc. ah, aham. Mas ela não tá na Mas liturgia, que não. bom. Não tá nem no... Acho que não tá nem no calendário do Controvérsia Católica. Ah, tá. Eu achei que a gente sempre acompanha aquela página onde tem a liturgia, achei que eles pelo menos colocariam, né? Que é, Sim. enfim, dia dela, né? Mas enfim. Não, é o dia dela. Tem que ver aí É, também se o dia tem. dela é hoje mesmo, né? Não é É. no modernismo, não, né? Não, mas acho que é o mesmo, se manteve. Se manteve. É, sim. Ah, Dia é? 30 de Ah, tá. maio. Ah, que bom. É isso Que aí. ela interceda por nós, né, cara? Isso. Nos faça mais fortes, né? Isso aí. Rogai por nós. Eu queria Rogai por até nós. terminar com uma oração de São Tomás, né? Já que a gente. Tudo isso aqui é com base nele de alguma maneira, né? Sim, Então vamos rezar e vamos terminar. Pode ser? tá certo. Bora. Vamos lá então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa oração geralmente é usada antes do estudo, mas vamos fazer no final mesmo. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu. Vós que distribuístes o universo com encantadora harmonia, vós que sois a fonte verdadeira da luz e o princípio supremo da sabedoria, difunde sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, difundindo as duplas trevas das quais nasci, o pecado e a ignorância. Meu Deus, eu me esqueci. Pecado e ignorância. Nossa, Deu mas branco? deu branco, cara. Deixa eu pesquisar aqui. Achei que ia de Declaração é que cabeça. eles faziam, não é? Com o professor Isso. Eduardo? Antes da Oração. aula, não era essa? Deve ser essa aí, Em pô. São Tomás, vocês não lembram, vocês rezavam todo dia e São vocês não Tomás lembram? tem duas orações, né? Elas são muito parecidas na sua estrutura, né? Ah, tá, então. Mas eu acho que é É... assim. Não, vou ter que pesquisar, perdão. Ah, tranquilo. É, Aqui. Tem que ter no namoro católico, hein? É verdade. É verdade. Vamos Vou ver. falar. Tá. Não achei não. Triste. Brutal. Não achou? Não achei. Vou colocar na rede lá. Beleza. Ah, Eu tenho um PDF dela. Boa. tá. Deixa eu ver aqui. Vós que tornastes fecunda a língua das... Me lembrei. Fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Dai-me a agudeza de entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regime no continuar e no perseverar até o término. Vós que sois o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Fiquemos reunidos em nome do Padre, e do Filho, e do No Espírito Pai, Santo. Filho e Filho. Amém. Pessoal, Obrigado, Arthur. foi um prazer enorme. Obrigado aí mais uma vez, viu? Nada. Fiquem com Deus. Deixou o trabalho para eles? Como é que tá? Eles já sabem? Não, eu vou passar ainda, né? Vou passar que eu vou mandar Ah, tá, foto, beleza. mas eu já falei pra eles mais ou menos. Tá. Tá bom, então. Então tá. Fiquem com Obrigado, Deus, pessoal. boa noite. Tchau. Salve Maria. Tchau, obrigado. Nada. Tchau.